O perdão que pode curar a vida de uma pessoa. A cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Ou seja, o perdão, o perdão, o perdão, ele tem poder para poder curar a vida de qualquer pessoa. Porque senão Jesus não teria falado isso, não teria feito essa, não teria feito essa passagem, não teria permitido que isso acontecesse, porque ele queria mostrar para a gente que o perdão, ele tem o poder de levantar você de qualquer lugar que você está. Naquela situação, eu imagino que aquele homem era uma pessoa que deveria ter passado por muitas dificuldades e deve ter cometido algum tipo de crime, ou feito alguma coisa ruim para alguém, ter cometido algum erro que não estava permitindo que ele tivesse paz durante o tempo que ele viveu na lepra. Por quê? É, o pecado, quando você comete um pecado que você não consegue se perdoar, ele tem o poder de te destruir. Ele pode te levar a se tornar uma pessoa muito doente. As pessoas que têm um sentimento de culpa, ela se culpa, ela não se perdoa, ela comete um crime ou faz alguma coisa muito que é muito feia, que prejudica muito a outra pessoa, ela não, se ela não se perdoar primeiro, Deus não tem como perdoar ela. Porque eu conheci uma pessoa que ela cometeu um crime. Para nós aqui no Brasil é crime, em outros países não é crime, mas o aborto no Brasil ainda é crime. Ela cometeu um aborto e, esse crime que ela cometeu, esse crime que ela cometeu, ela não se perdoou dele. Ela viveu a vida inteira se culpando, se condenando, nunca se perdoou essa doença espiritual que ela adquiriu, que é o sentimento de culpa, levou ela a ficar doente, porque e ela não conseguia, ninguém conseguiu convencê-la que ela estava errada, que Deus perdoava ela, mas de tão grave, tão sério que é a, a autocondenação, que essa pessoa ficou muito doente, ela perdeu a saúde por completo, viveu de cama muitos anos, porque ela não conseguiu se perdoar pelo ato criminoso que ela cometeu de ter tirado uma vida inocente de uma criança, que ela interrompeu um processo, um círculo de vida. Mas nessa passagem, Jesus nos mostra, nos ensina que sim, ele veio para perdoar qualquer sujeira, qualquer lepra, qualquer imundície que tiver na sua vida, que estiver te destruindo.
Jesus veio para te perdoar, ele não te condena de qualquer coisa, qualquer crime que for que você tenha cometido, Jesus te perdoa. A gente, nem a gente mesmo tem esse ato de se perdoar, de achar digno de perdão. Mas sim, Jesus perdoa qualquer ato que não seja, que você se considere que não seja, que seja pecado, porque às vezes o que é pecado para você não é pecado para mim. Mas se eu não me perdoo, isso pode virar uma doença, isso pode destruir a sua vida sentimental. Eu conheço pessoas que por falta de um perdão quase que destrói a vida toda. Eu conheço, na verdade, várias pessoas que cometeram algum tipo de ato ilícito que elas se acham ilícito, né? Porque, que nem Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, não existe pecado, existe pecado para mim, o que eu acho que é pecado. Porque às vezes o que eu cometo de crime, para mim é pecado, agora para o outro não é, o outro faz e, e continua normal, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele não considera aquilo como um ato criminoso. Então, quando a gente comete algum ato ilícito que a gente não se perdoa, a gente pode se tornar uma pessoa muito doente, muito destruída por falta de auto-perdão. O auto-perdão tem o poder de te levantar de onde você estiver. Ele vai te mudar a sua vida. Se você cometeu um erro, um pecado que a gente comete, que todos cometeram, que não há na história uma pessoa que não tenha cometido um erro, que não tenha cometido um deslize dentro da passagem, dentro da Escritura Sagrada, a não ser Jesus. O resto todos cometeram. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado gravíssimo. Ele foi o mandante de um crime terrivelmente um crime nojento, porque olha bem o que Davi fez. Davi manda matar um homem que era a pessoa que dava a vida por ele. Davi cometeu um crime nojento. Ele mandou matar o amigo dele, a pessoa que amava ele, que era um servo fiel, que deixou de dormir com a mulher para poder dormir vigiando a casa dele, porque não se achava justo. Ele ter uma noite tranquila de sono dentro da casa dele, enquanto os amigos dele estavam lá na guerra, batalhando, vivendo naquele desespero, e ele não era um homem justo. Davi mandou matar um homem inocente. Davi cometeu um crime grave e Deus perdoou Davi, porque Davi se arrependeu muito, e ele teve coragem de chegar aos pés de Deus e pedir perdão, reconhecer. Quando a gente reconhece que a gente está errado, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de perdão, aí sim, aí Deus pode fazer alguma coisa por nós. Mas enquanto a gente não reconhece, que a gente não abre o coração para Deus, que a gente não se entrega, Deus não pode perdoar. Mas a partir do momento que você se reconhece pecador, que cometeu sim um erro, que a gente comete erros é normal do ser humano. Deus está apto a te perdoar e transformar a sua vida em uma vida destruída, em uma vida abundante, em uma vida plena, uma vida próspera, porque é isso que Deus tem para nós, prosperidade e vida. E Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E é para isso que ele veio, e a gente precisa começar a se auto-limpar, porque durante 3 anos da minha vida eu passei estudando, querendo entender por que as pessoas não mudam de vida, por que as pessoas não prosperam, por que a vida não anda, as pessoas ficam paradas no mesmo lugar, ali na mesma situação, servem a Deus, são fiéis, mas a vida não sai do lugar. Eu descobri que há um motivo e uma razão, lendo todos esses livros que estão aqui atrás e muitos outros. Eu descobri que se você não se acha merecedor, que você cometeu algum erro, algum crime, que você não se perdoa, você nunca vai se prosperar, você nunca vai mudar de vida, porque você se condena, você se acha o pecador.
Então, enquanto você se perdoa, você não se liberar, não mudar essa situação de pensamento, não transformar o seu pensamento, não mudar essas crenças, não adianta servir a Deus, porque as pessoas que servem a Deus, a maioria são destruídas, porque não consegue se perdoar, não se acha justo, não se acha merecedor das obras e das bênçãos de Deus. Mas Jesus diz que veio para que nós tenhamos vidas e tenhamos com abundância e muita prosperidade, porque no reino de Deus é isso, não existe miséria, não existe mesquinharia. O reino de Deus é luz, é vida, é prosperidade, é abundância, é saúde, é auto-perdão, é auto-perdão. Se perdoa, se você fez alguma coisa errada, se perdoa, se acha merecedor. A gente é ensinado dentro da igreja que a gente não merece, que a gente não é merecedor das obras, das bênçãos de Deus, que nós não, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando eu li isso, eu li a Bíblia toda, eu li isso aqui tudo para poder entender que nós somos merecedores, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas passaram para a gente uma imagem de que nós não merecemos, que nós não merecemos. Então, desde que eu não mereço, então Deus não me dá. Porque você vai na igreja, o pastor te pergunta se você quer ter uma vida próspera, abundante, você levanta a mão e fala que quer, mas aí você sai lá fora e na mesma hora você não se acha merecedor, a sua oração é de joelho, falando assim: Pai, eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas você merece. Eu quero te dizer que você merece, que nós merecemos. Nós somos merecedores. Quem não merece é o diabo, que foi desobediente, mas a partir do momento que nós obedecemos a palavra, que a gente se perdoa, que a gente comete erros, sim, nós vamos cometer erro todos os dias, porque nós somos humanos, nós somos carne, nós viemos aqui para a terra para poder passar pelos espinhos, pelas provações da vida, mas para a gente sair desse mundo diferente, transformado em espíritos evoluídos. É para isso que a gente veio para a terra. Jesus veio deixar uma mensagem que a gente veio para poder fazer obras e obras maiores do que a dele. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. No princípio criou Deus o homem e soprou o fôlego de vida nele, ou seja, a gente tem o Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. Um filho do rei tem o quê? O direito à coroa, o direito ao trono, a tudo que é de Deus. Nós somos merecedores. A gente é merecedor, sim, de tudo, tudo. Quero te dizer que essa mensagem, se ela te ajudou, que você possa compartilhar, enviar para o máximo de pessoas que você acha que vive numa vida presa, que está dentro de preso de si próprio, vivendo uma vida de agonia, de desespero, de angústia, de não perdão, doente por alguma razão. Eu quero te dizer que Jesus quer limpar o seu coração. Jesus quer limpar essa lepra que está dentro da sua vida, que está dentro de você, na sua carne, te comendo de dia e de noite. Eu quero te dizer que Jesus tem algo extraordinário e maravilhoso para poder te oferecer. Eu quero te dizer para você levantar de onde você estiver aí agora e dizer para si próprio: eu tenho a mente de Cristo e somente coisas extraordinárias acontecem na minha vida. Fala isso, fala enquanto você tiver vontade, de falar, fala, eu tenho a mente de Cristo e somente coisas extraordinárias acontecem na minha vida. Jesus veio para poder mostrar para nós que o nosso maior poder está no poder da palavra. A palavra, o que sai da nossa boca, é o que muda a nossa vida, é o que dá direito a gente ter uma vida abundante, uma vida próspera, saudável, feliz. É o que sai da nossa boca que que muda a nossa vida, que determina o que vamos ser, é as nossas palavras, é o que a gente fala. O nosso poder está no poder da fala. A partir do momento que você fala que eu não sou merecedor, que eu não mereço, você realmente não vai merecer, Deus não vai te dar, porque você está falando e o seu poder está no poder da palavra. Fala então agora: eu posso, eu mereço, eu aceito todas as bênçãos de Deus, porque eu sou filha amada de Jesus. Eu sou merecedora de todas as obras, de todas as bênçãos de Deus. Aceita tudo que Deus tem para te dar, porque você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Igual Jesus, você é o filho amado de Deus.
se perdoa, se acha merecedor de tudo que Deus colocou na sua mão, seja grato. A gratidão tem o poder de multiplicar a sua vida em tudo que você, se você tem um pouquinho, agradeça, agradeça. E se você achou que essa mensagem te ajudou de alguma forma, que foi uma mensagem que você estava esperando, que era a resposta de Deus, e que você acha que alguém precisa dessa palavra, compartilha esse vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder, porque uma palavra pode salvar uma vida. Quantas pessoas que suicidam hoje? Mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa que eu conheci que suicidou. Por qual razão? Porque as pessoas não se perdoam. As pessoas não se perdoam e a gente precisa se perdoar. O auto perdão é necessário, a gente precisa se perdoar todos os dias, porque se a gente não se perdoa, Deus não pode nos perdoar. Primeiro a gente se perdoa, depois Deus se perdoa. Por quê? Quem somos nós para não nos perdoar? Então manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Vamos compartilhar a palavra. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Compartilha esse vídeo, deixa seu like aqui para o YouTube entender que a nossa mensagem é relevante e compartilhar para mais pessoas, que juntos nós podemos fazer muito mais e levar a palavra para muito mais pessoas nos lugares mais improváveis que a gente possa imaginar. A internet é uma obra de Deus que veio para a Terra para poder ajudar a propagar a palavra de Deus. E junto a gente podemos fazer, junto nós podemos fazer muito mais. Junto nós podemos enviar a palavra a milhares de pessoas. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.